Muito bom dia, telespectadores do Morning Call. Hoje é dia 30 de maio de 2025, encerrando o mês. Estou aqui com o Arthur. Bom dia, Arthur. Muito bom dia, Vinicius. Tudo certo? Então, pessoal, hoje 3 notícias muito importantes, ainda mais imposto de renda pessoa física, decisões do tribunal sobre as tarifas do Donald Trump, algo que a gente já vem falando aí há muito tempo, teve uma reviravolta, e também, infelizmente, a iniciativa ali da Azul iniciar a sua recuperação judicial. Sobre o imposto de renda, Vinicius, terminou hoje, né? Hoje, na verdade, é o último dia de declaração. Sim. E a Receita Federal está incentivando quem não conseguiu fazer por completo que entregue desse mesmo jeito, tá? Por incompleto, a declaração de imposto de renda, mesmo que esteja incompleto, né? Para não haver multas futuramente. As multas, tá? Caso não consiga entregar por completo ou não entregue, né, a tempo, essa multa começa a girar em torno de 1% ao mês, chegando Sim. no mínimo de R$ 165 e no máximo de 20%, tá? E quais são as consequências que acontecem de quem não declara o imposto de renda e não envia, tá? É isso que a Receita Federal está querendo deixar em alerta para quem não entrega, é que o CPF ele pode ficar irregular. Então, Sim. tendo o CPF irregular, impede de tomar crédito dos bancos, abrir conta bancária, tirar passaportes, até fazer concursos e vendas de imóveis, Vinícius. Então, quem é obrigado a declarar, principalmente quem investe em bolsas, ali quem tem rendimentos de dividendos acima de R$ 33 mil, é de extrema importância e urgência de declarar até hoje, o final do dia, basicamente. Exatamente, e deixo, né, um ponto principal, né, pessoal? Serão 11 bilhões que a Receita Federal espera arrecadar com o imposto de renda, né? Então a gente vai ter preferência principalmente para quem está usando a declaração pré-preenchida, ou seja, muitas vezes pessoas de 60 a 79 anos de idade tinham preferência, a Receita está colocando, né, como preferência agora pessoas que já utilizam a declaração pré-preenchida, que de certa forma, né, Arthur, é um modo aí de cumprir com a declaração de imposto de renda. É mais prático, tá? Eu fiz a minha, inclusive, pela declaração pré-preenchida, e é uma forma da gente até mesmo receber a restituição, tá, do imposto de renda, se houver, de forma mais rápida, né, pessoal? Então, a gente coloca esses pontos de extrema importância, porque agora, né, o último dia, então provavelmente vai ser algo Sim. mais ali no calor do momento, na correria, a gente não consegue fazer, principalmente para quem tem movimentações com ações, é extremamente complicado, pessoal, fazer a apuração do imposto de renda, né? Mas, sim, de certa forma, para a gente se preparar para as próximas declarações, né? E outra informação importante, né? Eu acredito que muitas pessoas que são MEI acreditam que só emitir nota fiscal do MEI, elas já estão declarando, né? Então, na verdade, quando tu emite a nota fiscal, lá no prazo de começar a declarar, você precisa declarar aquelas notas fiscais, o quanto você gerou no seu MEI. Então, é uma informação de extrema importância. E o MEI, ele configura, pessoal, como renda, tá, não tributada ali no imposto de renda, mas ele tem que ser informado, tá? Exatamente. Não é porque a gente paga, normalmente o pessoal está acostumado a pagar uma guia que a gente chama das MEI, né? Uma guia simples com os impostos que estão incidentes sobre o MEI, só que a gente tem que informar, tá, a receita que a gente teve durante o ano dentro da declaração de imposto de renda, tá? Ela não, de certa forma, não vai compor ali o cálculo do imposto de renda para pagar, né, o recolhimento, mas é necessário ser informado porque é um cruzamento muito simples, tá, que a Receita faz e que pode gerar um problema futuro para vocês, né? Exatamente. Segunda notícia, decisão do tribunal sobre tarifas de Trump gera alívio e incertezas, mas agrada investidores. Então, pessoal, de certa forma, agora teve uma decisão judicial que bloqueou algumas tarifas, né, que o Trump tentou impor. A gente já vem conversando quase desde como o Trump começou com essa política. Já faz 2 meses, já faz 2 meses com essa política mais arrojada de tentar negociar na base do porrete que eu falo com o Gabriel, e de certa forma impor as suas vontades. Mas, como a própria Ellen, né, que foi secretária da Fazenda dos Estados Unidos, ela disse, cara, isso é o maior tiro no pé que a economia pode ter dado, né? Então, de certa forma, eu vejo agora, né, com olhos mais conservadores, que em algum momento eu acho que o Trump ele vai regredir com essa política, porque a gente já percebeu que quem sai perdendo com isso tudo é os Estados Unidos. E na verdade, que nem tu falou do porrete, né? Isso acaba se tornando uma guerra tarifária, né? Uma guerra não só para os mercados, mas também para o mundo inteiro, ficando aflito com essas questões de tarifa. Então, até questão de tarifa, eu acho que uma semana atrás, mais ou menos, o Trump informou que ia impor tarifa sobre a União Europeia. Aí uma grande economia, né? Exatamente, uma maior
economias aí do mundo, basicamente, né, por conta dessa união. Uma tarifa de 30%, mas ao mesmo tempo, né, os especialistas Walmart disseram, eu acho que é para 90, vamos dar mais uma olhada. Então, essas questões de tarifas influenciam muito no mundo, não só no mercado financeiro, como também questões de transporte, exportação, enfim, vários fatores. No primeiro mandato, quando ele tentou impor isso, de certa forma, ele pegou o mercado com as calças na mão, né? Ninguém estava preparado para esse tipo de política. Não é o comum dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi uma geopolítica mais amigável, né? Em que tu traz outros países para, de certa forma, fazer uma política e uma geopolítica com base na amizade, vamos assim dizer. Mas, de certa forma, as tarifas que ele estava colocando, que ele, de certa forma, suspendeu, tem aí um prazo médio de 90 dias, tá? E não foram todas, foram a maioria. Então, a gente entende que é o seguinte, ele fez e forçou o máximo que ele conseguiu impor e ter, de certa forma, algumas negociações, mas ele percebeu que ele não tem todo esse poderio, né? Como tu próprio muito bem disse, Arthur, né? A União Europeia tem um poder de negociação quando todos os países de forma unida acabam, de certa forma, negociando com os Estados Unidos muito maior, né? Então, quando a gente trabalha dentro dessa dinâmica, as coisas mudam. Então, ele suspendeu por 90 dias para, de certa forma, entender como eles vão reagir. Ele usou, claro, uma artimanha muito boa, dizer que isso é para estimular acordos bilaterais, quando, na verdade, ele está percebendo que essa tarifa que ele impôs foi um tiro no pé na economia americana. Sim, e também deu para ver que quando o Trump voltou agora... Ele quis voltar com mais poder, né? Sim. Então, óbvio, é tudo uma especulação, talvez, aí dos especialistas acharem, mas na questão ele quis, talvez, demonstrar um pouco mais de poder, porém ele não olhou tanto para o lado sendo mais cético, olhando que isso poderia movimentar muito o mercado financeiro, enfim. E dentro da União Europeia, vários países, eles exportam muito gás lá dentro por conta do frio, né? Então, isso pode acabar afetando, isso é uma das preocupações dos países lá dentro da União Europeia, com essa preocupação, porque quando chegar o frio, eles precisam se aquecer de alguma maneira, né? Isso pode acabar afetando a população ali de vários países dentro da União Europeia. Uma variável aí que, de certa forma, a gente tem que monitorar, claro que provavelmente isso vai continuar, né? Não vai ser uma discussão tudo que vai se acabar, né? Que vai dar fim, não, agora o ele tirou todos os tipos de tarifa e vai voltar como um bom amigo de todo mundo, né? Eu acho muito improvável que aconteça isso, mas, como eu digo, né, essa é uma variável que a gente não controla, mas que a gente tem que monitorar e entender porque, querendo ou não, todo e qualquer negócio aqui dentro do Brasil ele é, de certa forma, influenciado, seja lá fora, seja por qualquer tipo de intempérie que muitas vezes o governo americano acaba criando e tão importante quanto é o governo americano, ele acaba influenciando o desempenho de várias economias, né? E falando em Brasil, uma das notícias aí que até... O Grupo Estúdio aqui nós trouxemos essa semana é sobre... Não gostei dessa notícia, infelizmente. Pois é, infelizmente a Azul ela entrou com um pedido judicial nos Estados Unidos, né, e movimentou muitos mercados essa semana no quesito para baixo, né, chegando aí a R$1 valendo cada ação. Me lembro, eu estava dando uma olhada nos gráficos ali, que lá em 2000, antes de 2020, pré-pandemia, que na verdade essa notícia, um dos fatores que influenciou a Azul chegar nesse pedido judicial é a pandemia. As ações chegaram a R$55, R$60. Então a gente vê um declínio aí de quase 100%, basicamente, né? Chegando a R$1. E eles iam fazer uma fusão com a Gol, né? Então era algo que estava aí, de certa forma, bem alinhado para seguir. Mas, assim como, acho que foi mês passado, eu e o Gabriel comentamos que a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos também. Então, infelizmente, a gente vê empresas importantes, empresas com grande porte financeiro e que se estão se colocando quase que no último, digamos assim, a última etapa antes de falir, que é a recuperação judicial. E é uma das soluções que a gente trabalha aqui no grupo. E isso é uma informação muito importante, porque são várias etapas, né, Vinícius, até chegar em recuperação judicial. Não sei se tu consegue explicar um pouquinho mais rápido. O grande ponto, né, pessoal, que é uma coisa que eu acabei mencionando anteriormente, que foi eu preciso olhar para aquilo que eu controlo e não para aquilo que eu não controlo. Muito bom. E muitas vezes a recuperação judicial ela é a última etapa antes da barrocada de uma empresa. Então a gente tem, por exemplo, soluções que focam principalmente na redução de custo, porque quando a gente reduz custo, a gente aumenta
economia, e quando a gente aumenta a economia, a gente aumenta o fluxo de caixa. Né? Então, muitas vezes, quando uma empresa chega nessa situação como está a Gol, como está a Azul, né, ela, de certa forma, poderiam... Eu não digo que talvez não tenha sido feito, mas muitos empresários não têm essa visão de, bom, será que eu tenho alguma solução para, no momento ruim, né, da minha empresa, eu reduzir custo e talvez postergar e dar mais ânimo, dar mais caixa, dar mais gasto para a minha empresa? Muitas soluções, principalmente voltado na parte de recuperação de tributos, né, que geram um fluxo de caixa importantíssimo, até na parte judicial mesmo, quando teses, até a própria transação tributária, uma forma que o empresário tem de renegociar muitas dívidas tributárias que a empresa pode acabar montando durante esse processo de não tão bom desempenho, mas, de certa forma, pessoal, há outras possibilidades que a gente consegue montar um plano de ação e muitas vezes remediar, né? Acho que o intuito aqui, Arthur, é que a gente também tem essa solução de recuperação judicial dentro do Grupo Estúdio, mas, sinceramente, é o que a gente menos quer, de certa forma, que as empresas acabem chegando, né? Porque uma empresa que chega em recuperação judicial, ela ainda tem uma chance de sobrevida, mas... digo por conhecimento de causa, é muito difícil se recuperar sobre isso. Né? E tu, Vinícius, sendo um dos especialistas aqui dentro do grupo na questão de tributos, o Grupo Estúdio tem essa solução muito importante que ajuda as empresas aí nessa questão de recuperação judicial, tributos, que vai a fundo, investiga cada processo para poder reestruturar essas empresas. Aqui no Brasil ainda que acredito que tendo essa reestruturação, consegue voltar mais forte, né? Tendo credores... O problema de uma situação ruim é que quando a gente começa a entrar em declínio, as coisas começam a se tornar bolas de neve que a gente não consegue entender como que eu volto, pelo menos, a estabilizar a situação e volto a crescer. Então, o empresário não tem essa visão, porque a gente já atendeu empresas aqui... Às vezes eles olham muito para números, né? Não olham para uma questão mais longo prazo e exatamente. Se blindar de alguma maneira tributável, né? Exatamente. Então, para te ter uma noção, a gente já atendeu empresas aqui, acho que foi semana retrasada, que a empresa veio para nós com uma dívida ativa, uma dívida com a Receita Federal de 83 milhões. Então, dentro daquele cenário, daquela reunião, o empresário foi muito claro com a gente. Eu inimaginava que tinha uma forma de fugir disso. Eu tinha um plano de ação que eu poderia renegociar essa dívida, tornar a minha empresa a longo prazo saudável financeiramente e voltar a crescer. Eu não passava essa solução pelos olhos dele. E é uma coisa muito simples que a gente acaba conseguindo fazer aqui, reduzindo essa dívida tributária, esticando a forma de parcelamento, né, mais parcelas, menos multa, e também com outras soluções para dar fluxo de caixa, né, porque muitas vezes o empresário ele não consegue, por exemplo, aumentar suas vendas, mas ele consegue reduzir custo, injetar, né, fluxo de caixa na empresa dele. Muito bom. Certo? Pessoal, então sexta-feira, último dia do mês, dia 30, vamos entrar em junho, né, Arthur? De certa forma, dentro do meu ponto de vista, um cenário um pouco mais tranquilo, vamos assim dizer, né? A gente falou, fazendo um apanhado aí do primeiro semestre, tivemos tarifaço do Trump, tivemos recuperação judicial no agro, tivemos inúmeras questões, a reforma tributária, que foi no começo do ano muito discutida, vai voltar a ser discutida agora no segundo semestre, mas a gente entra aí num cenário, digamos assim, favorável, né, Arthur, para a economia brasileira. E também uma notícia que movimentou muito, né, que é agora que a gente precisa ficar de olho no próximo mês, agora no início de junho, que é o IOF, tanto discutido essa semana. Que vai ter mudanças, meu palpite, olha... Eu acredito que vai ter também por conta deles quererem... alguma maneira poderem recuperar e pagarem questões sociais, culturais, questão do INSS também, que eles querem de alguma maneira, né? Enfim, eu trouxe a notícia na semana passada que eles estão buscando alguma alternativa para ressarcir quem foi afetado pelo INSS. E há projeto para vetar esse aumento do IOF, hein, pessoal. Exatamente. Então, essa mudança do IOF, ela foi estratégica para aumentar a arrecadação, então não precisou de aprovação, de certa forma, assim, e normalmente quando a gente tem aí mudanças na parte tributária, a gente precisa, via de regra, respeitar 90 dias para os contribuintes se adaptarem, né? E essa regra aqui, esse aumento no IOF não precisou. Então, de certa forma, como a gente viu lá na virada de 2024, com a reforma tributária, na mudança do regime especial para o mercado financeiro,
teve muito alvoroço, tá? Foi digamos assim, um ataque ao Haddad, tá? Porque, de certa forma, quando bate no bolso, as coisas mudam. Então, eu acredito, tá, Arthur, que vai ter aí uma mudança quanto ao F, mas isso, né, a gente deixa aí para os próximos. Nós vamos acompanhar aí agora o mês de junho e trazendo sempre as notícias para todos vocês que nos acompanham, sempre mantendo vocês atualizados nas questões do Brasil. Certo, Arthur. Muito obrigado, Vinícius. Pessoal, bom dia.